Eu sou Enê, o tema As Duas Bestas de Apocalipse. A besta que surgiu das águas e a besta que surgiu da terra. O texto base, Apocalipse 13. Então vamos ler aqui. Primeiro versículo, falando da besta que saiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A partir do versículo 11, está escrito a respeito da segunda besta. Besta que surgiu da terra. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de fazer comentários aqui sobre um sistema político. O sistema de uma civilização, de um reino. Em toda a história da humanidade, nunca existiu uma civilização sem religião. O sistema organizado, político-socialmente falando, ele é formado por 4 partes. É como se fizéssemos assim um círculo aqui, traçando um círculo e cruzando esse círculo com um X em 4 partes. Essas partes que são a moral, a educação, as tradições, que envolvem a cultura, e a religião. Assim, a sociologia define. Agora, gostaria aqui de retroceder na história e ver aqui como
era o sistema religioso de Roma pagã. E na verdade Roma nunca deixou de ser pagã. Se aplica o termo Roma cristã, mas impropriamente. Existia na antiguidade um sistema religioso pagão romano. Ele era organizado em colégios e existia um colégio superior, o supremo, que era o pontífice máximo, que era um líder maior. E esse mesmo sistema religioso romano, que era parte integrante do sistema no todo, que ele era funcionava da seguinte maneira: ele era politeísta. Existia o panteão romano, formado por vários deuses. Geralmente no paganismo é assim. Cada deus com a sua função. Acho que cada parte do corpo tem um deus para cuidar. E hoje não é diferente. E existia também outra coisa interessante aí. O chamado calendário religioso. Ou calendário litúrgico. E promovia as festividades religiosas. Já fazia parte desse calendário as matronálias, o dia da festa das mães, dirigida à Rainha dos Céus. Não é coincidência, mas o mês de maio era devocionado a essa festividade. As lemúrias, o dia de finados. Existia também as saturnálias, que era um culto coletivo dirigido a Saturno, um deus integrante do panteão romano. E assim era o paganismo romano. Agora aqui eu quero... É básico isso aqui, que a gente entenda, para que haja uma compreensão melhor quando se fala do surgimento dessas duas bestas. A que surgiu da água e a que surgiu da terra. A Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 2, ali quando Nabucodonosor teve um sonho, Daniel interpretou aquela estátua representando os 4 reinos universais: o babilônico, o medopérsia, o grego e o romano. Ali não se fala dos 10 chifres. Ou melhor, não se fala das 7 cabeças e dos 10 chifres. Já em Daniel 7, se tratando do mesmo sistema, falando ali agora, falando dos 4 reinos universais também, mas quando se tratando de Roma, já se acrescenta ali os 10 chifres. Não se fala das 7 cabeças. Se fala apenas do Império Romano, um animal simbolizado por um animal de ferro, e as 10 cabeças. Já em Apocalipse 13, como acabamos de ler, se fala desse mesmo sistema, mas com algumas características específicas. Por quê? Porque essas características citadas aqui no Apocalipse 13 já servem de pistas
porque são características específicas de uma época. Uma era chamada Era Cristã. E na linguagem bíblica, podemos ver no livro de Daniel, e também Apocalipse, no capítulo 17, rei, chifres, significa um rei, o reino, nação, dependendo do contexto. Mas também ele pode ser tomado de forma generalizada, em todos os contextos bíblicos. Agora, em Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 7, eu acho necessário se voltar aqui em Daniel para que haja uma compreensão aqui. E alguns detalhes que não são citados em Apocalipse 13, no texto base. Quando está escrito aqui, a partir do versículo 19 de Daniel 7, diz: então tive depois de conhecer a verdade, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro, que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, como parecer, cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E disse, no versículo 23, disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra, a pisará e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui no Apocalipse, no capítulo 13, acrescenta coisas que faltam em Daniel. Em Daniel tem alguns detalhes também importantes para que haja compreensão, melhor compreensão de Apocalipse 13. Conforme lemos aqui em Daniel 7, depois da queda do Império Romano Ocidental, surgiriam, na verdade, 2 bestas. Aqui em Daniel não fala dessas 2 bestas. Vai assim mais diretamente, como se tudo estivesse acontecendo dentro do Império Romano. Mas como realmente é. Roma, ela está aí. E aqui deixa claro, em Daniel 7, que surgiriam novos sistemas. 2 sistemas políticos que surgiriam a partir da queda do Império Romano Ocidental e que existirão até
a vinda de Cristo, a volta de Cristo. Então o que acontece é o seguinte, é que com a queda do Império Romano Ocidental, indo aí, e as coisas não acontecem de súbito, mas começando ali por volta do ano de 351, com as primeiras invasões do Império pelos povos bárbaros nórdicos, e indo até 538. Durou então aí esse período mais ou menos 61, 62 anos. Então quando quando 476 se consolida a queda do Império Romano Ocidental, surgem ali 10 reinos, uma miscigenação cultural. Olha, agora estava se findando a fase das pernas de ferro, representando a cultura, o Império Romano, e entrando na fase dos pés da estátua, em parte de barro, em parte de ferro, ou seja, a cultura romana misturada aí com a cultura bárbara. As civilizações greco-romanas, elas são consideradas pelos historiadores como civilizações clássicas, ou seja, que serviram de base para a formação das civilizações atuais. Mas se a gente voltar aqui, capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 2, nós vamos ver aqui o seguinte, aqui essa besta, ela tem características da Grécia, representado no leopardo, era um animal que simbolizava, era também um dos símbolos do Império Grego, os pés como de urso, representando a cultura medo-persa, e a boca como de leão, representando a cultura babilônica. Então nós podemos ver que hoje nós vivemos nos pés da estátua e estamos, na verdade, vivemos a soma, somos influenciados, aliás, pela soma de todas as culturas desses reinos, não apenas de Grécia e Roma. Agora o que acontece é o seguinte, que ali surgiram 10 reinos. Os alamanos, os suevos, os burgundos, os saxões, os visigodos, os vândalos, os érulos. Eram 10. Agora veja bem, é que nessa época o cristianismo já tinha sido oficializado por volta do ano de 380, já tinha sido oficializada a religião do Império Romano. Eu falei no início que não existe um sistema sem um elemento religioso. Nunca existiu. O sistema soviético tentou, mas não conseguiu. Não fica. Não segura o anseio do povo. Não satisfaz. E aí, o que acontece é que quando o Império Romano Ocidental vem a cair, o cristianismo já existia como religião oficial desse império. Observando aqui que o cristianismo é oficializado no ano de 380 e a queda do Império Romano Ocidental foi em 476. Já tinha como religião oficial o cristianismo. O paganismo já tinha assentado
Satanás tinha sentado abaixo do seu trono ali no período da igreja de Pérgamo, como Jesus faz menção. E ali muitas coisas pagãs já tinham entrado nas igrejas. Costumes pagãos. Elementos religiosos. Sincretismo religioso. Eles traziam, associando as escrituras, pegando Jesus associando Jesus a Saturno, Maria a rainha dos céus e assim por diante. Agora, o que acontece é que nós podemos observar em Daniel 7, como foi lido aqui, que 7 reinos, daqueles chifres, 7 chifres fariam guerra contra 3. É que os érulos, os vândalos e os godos não aceitavam a doutrina do cristianismo imposta pelos líderes na época. Inclusive, eles foram derrotados. Então, ali já estava surgindo ali um sistema ali na Europa com uma religião universal. 7 reinos. No entanto, o elemento religioso era o mesmo. O cristianismo vinculava esses 7 reinos. Todos os 7 estavam se submetendo ali à doutrina cristã da época. E o que acontece é que eles fizeram guerra contra esses 3. Os érulos, os vândalos e os godos, os ostrogodos. Os 2 primeiros eles venceram através de uma guerra diplomática, ideológica. E o último, eles venceram através de uma guerra armamentícia. Quando aconteceu essa vitória dos 7 contra o último dos 3 que haveriam de ser abatidos, no ano de 538, ali o sistema papal estava se consolidando como a primeira besta. A besta que subiu do mar. O Império Romano caiu. A partir dali, essas 2 bestas surgiriam. Essa primeira besta ela tem uma característica aqui, que porque ela surgiu das águas. Como todo sistema, surge das águas, é claro. Vem do povão, sustentado na cultura, as tradições, os costumes. E é que essa primeira besta, o cristianismo, a sua primeira fase, que é o catolicismo romano, ele tem a sua doutrina, a sua base, não fundamentada nas escrituras, mas nas tradições dos povos, nas crenças, nos rituais, nas doutrinas das religiões dos povos. Não está fundamentado no Evangelho. O Evangelho não aceita padroeirismo. O Evangelho não aceita idolatria. Esse sistema, ele induz o povo, seus fiéis, a adorar a criatura no lugar do Criador, conforme está escrito na carta aos Romanos. Primeiro capítulo, segundo capítulo, você entra ali, você vai entender. Deixando de adorar o Criador para adorar a criatura, fazendo a imagem de Deus de répteis, de quadrúpedes, de aves e de homem. Fora de Cristo
é criatura. Qualquer objeto de culto que não seja Cristo está se deixando de adorar o Criador para adorar a criatura. Os indivíduos perguntaram para Jesus: o que devemos fazer pela obra de Deus então? E Jesus respondeu: crer em Deus único, como único Deus verdadeiro, único Deus verdadeiro e único enviado por Ele. Esse é o Evangelho. Ao padroeirismo, em outras práticas, cada cidade tem o seu Deus. Mas, não. Então estão brincando de boneca como crianças. Porque culto, quando você se prostra diante de qualquer ser, dirigindo orações, petições, oferendas e agradecimentos, isso é culto. Isso só se deve fazer. Só Deus. Só Deus é digno de culto. Na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante o Evangelho eterno. Gostaria de destacar aqui essa primeira besta. É que ela persegue os santos do Altíssimo. Mata os santos do Altíssimo. Essa é uma das características dadas. A igreja de Tiatira, na fase onde começa a ocorrer aí os inconformismos e que vem culminar na reforma protestante. Acontece na igreja de Tiatira. Quando o sistema papal investe contra aqueles que não aceitavam sua doutrina abusiva, eliminando, matando mesmo. Sistema sanguinário, assassino, intolerante. Milhares, dezenas, centenas de milhares foram mortos pelos exércitos papais. Esse sistema que dominou absoluto e soberano durante, cumprindo com as profecias, 1260 anos. Começando em 538, quando se consolida ali, com a queda do último reino resistente dos três, indo até 1798, se não me falha a memória, isso mesmo, quando a mando de Napoleão Bonaparte, os exércitos republicanos ali, o Partido Republicano, invadiram, invadiram Roma, prenderam o Papa Pio VI, que depois foi morto. E ali estava acontecendo a ferida mencionada aqui em Apocalipse 13, na cabeça dessa primeira besta. Quando se fala de cabeça, fala do sistema político. Aqui a Bíblia fala, se refere aqui como sendo o Império Romano, desde seu início, passando por essas fases. E o Império Papal, ele é a oitava cabeça. Pesquisando, nós vamos descobrir que Roma, ela passou por sete tipos de governo, 7 sistemas de governo. Reis, imperadores, decênvios, triúnvios e outros. E o Império Papal, o sistema papal, é a 7ª cabeça. Essa 7ª cabeça ela foi ferida. Os
reinos papais, eles duraram aí, os impérios papais, até o ano de 1870, quando Roma foi, aliás, os estados papais, eles foram dissolvidos pelos exércitos franceses. Agora você imagina um líder maior de um sistema preso, seria morto posteriormente. Eu acredito que o povo da época imaginou o seguinte: acabou. O sistema papal acabou. E agora, o que será? Mas essa primeira besta, o sistema papal, ela ressurge com força anos depois. Isso aconteceu, lembrando aqui que durante esse período, até que ela ressurgisse, o Papa ele era apenas um residente italiano. Mas em 11 de fevereiro, com essa marca na história, em 1929, Benito Mussolini, ele, primeiro-ministro italiano, ele assina o Tratado de Latrão, reconhecendo a soberania do Estado do Vaticano. E ali, a ferida da cabeça da primeira besta acontece. E aí, ressurge com força total. Você pega força total como? Se esse sistema, o sistema papal, ficou reduzido a apenas um quintal, que o Vaticano não mede meio quilômetro quadrado. Mas o problema aqui não é o seu tamanho territorial, mas a sua influência, domínio sobre o mundo, sobre as nações. Eu pretendo fazer um vídeo falando a respeito da Grande Babilônia prostituta, revelada em Apocalipse 17, onde vamos destacar os instrumentos usados como, diria assim, instrumento de controle social para dominar as nações. Aí você vai ver, vamos entender melhor o poderio, o domínio, a força que tem hoje o sistema papal, ou esse cristianismo. Então, aí fica definido o que é a primeira besta, que já existe. Ela não vai existir depois que Cristo vir tirar a igreja da terra, não. É papo furado, mas já faz parte do mistério, do erro e do engano, da injustiça temporal dos nossos dias. A segunda besta que surgiu da terra é que, com a reforma protestante, porque na verdade a impressão que se tem é que a reforma protestante ela foi apenas de caráter religioso, mas não. Ela foi um fenômeno de caráter religioso, político e econômico. É que o sistema absolutista ele começou se enfraquecendo com as ideias da época. Muitos fatores contribuíram para o enfraquecimento do sistema papal da Idade Média
E surgiram classes influentes que viriam a decidir. Então o protestantismo ali, na verdade, é resultado de um conjunto de ideias. Ali existiam as classes interessadas, cada uma cada um com seus interesses. E o protestantismo ele surge da terra por quê? Terra. Interessante que todas as bestas, desde as 4 primeiros reinos universais ali, a gente voltando em Daniel, a gente vê que surgiram todos das águas, e a surge da terra. É que aqueles que viviam conformados, muitos ali viviam conformados com poder centralizado nas mãos do papado, do papa e dos reis, onde todos teriam que estar ali submissos. Na verdade, o papado mandava em tudo e em todos. Então, esse sentimento patriótico, daí vem a palavra terra. E o protestantismo surge desse sentimento patriótico. Daí que surge da terra. E fazer a imagem da primeira besta é que essa segunda besta ela surge, o sistema protestante. Mas o elemento religioso é o mesmo. O cristianismo. Olha o cristianismo foi criado. Vem da primeira besta. E o protestantismo erra esse termo. Cristianismo. Quando se fala dos dois chifres como de cordeiro, é que os dois baluartes, duas nações baluartes do protestantismo são Inglaterra e Estados Unidos. A primeira sociedade bíblica foi criada na Inglaterra no ano de 1806. A segunda pelos Estados Unidos em 1818. Quando em 1780 já tinha sido criada na Inglaterra a escola bíblica dominical. E assim é que esses dois sistemas político-eclesiásticos ocidentais dominam o mundo. Se juntam para lutar contra Deus, a pessoa da igreja. Dois sistemas e que quando tratarmos, ele dizia Apocalipse 17, quero fazer um vídeo falando da grande prostituta, a mãe das meretrizes, aí haverá uma melhor compreensão. Então é isso. Esses dois sistemas estão aí para dominar, para subjugar o mundo inteiro. Aqueles que não se submeterem sofrerão as consequências. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.